A quinta-feira foi de treino no CT Parque Gigante, que auxiliou o técnico Diego Aguirre a montar o time que enfrenta no sábado o Atlético Mineiro em BH. Tem zagueiro sendo emprestado para o futebol nordestino e tem zagueiro que está no Beira-Rio, quer permanecer por aqui e falou sobre a sua adaptação e evolução no jogo. Matheus Cadorini testa negativo para a Covid-19 e poderá integrar os treinamentos do Internacional. E D'Alessandro falou publicamente sobre a possibilidade de retornar ao Inter no ano que vem. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desta quinta-feira, que teve mais um treino no CT Parque Gigante. O técnico Diego Aguirre já está montando o time que enfrenta o Galo Mineiro no próximo sábado. Existem poucas dúvidas, uma delas é no setor do meio-campo. Eu diria que é a única, porque no mais, o time do Internacional está praticamente definido. A dúvida é se Patrick irá pro jogo e, se ele não for, quem será o substituto. Dois jogadores concorrem a essa vaga com o Patrick. O Paulo Vitor, lateral esquerdo, que ao longo da semana trabalhou improvisado como meia, e o próprio Maurício, que seria uma substituição mais natural ao Patrick. Mas o encaminhamento do time do Inter vai ter Daniel no gol, a defesa com Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, meio campo com Dourado e Lindoso, Edenilson, Tyson, essa dúvida pelo lado esquerdo do setor do meio campo, na frente o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para encarar o Atlético Mineiro. Mas fora de campo, o Internacional teve alguns andamentos interessantes ao longo dessa quinta-feira. E tem jogador saindo do Inter, pelo menos por empréstimo. Eu falo do Roberto. Vocês lembram que o Roberto teve aquela negociação para o futebol ucraniano que acabou melando? Ele ia de graça para o Lviv da Ucrânia, só que o clube ucraniano acabou descumprindo alguns temas do acordo que fez com o Internacional e por conta disso o vínculo foi rompido. O jogador voltou para o Inter, estava trabalhando no CT Parque Gigante, mas como ele não tem espaço no time do Internacional, a direção já conseguiu o recolocar no mercado. E o Roberto agora vai defender o CRB. Na Série B do Campeonato Brasileiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro pela equipe alagoana. Até o término desse ano vai um empréstimo do Roberto, que tem contrato ainda até 2023, não está nos planos do técnico Diego Aguirre, por isso o Internacional tratou de liberar esse jogador para ele buscar novos rumos. Se tem zagueiro saindo, tem zagueiro que está aqui no Inter, está muito bem e quer ficar. E eu falo do Bruno Mendes. O Bruno Mendes, que vem sendo um dos destaques do time do Internacional ao longo dos últimos jogos, deu hoje uma entrevista coletiva onde ele deu falas muito interessantes sobre a sua adaptação aqui a Porto Alegre. Ele falou, por exemplo, que o Cuesta e o Gabriel Mercado foram fundamentais nesse processo de adaptação dele, que é muito importante ter jogadores que são referências na mesma posição, que falam a mesma língua que ele, que têm os mesmos costumes que ele, e que o próprio Gabriel Mercado também estava nesse processo de adaptação. O Bruno Mendes, internamente do clube, é tido como um cara muito humilde, um cara que ouve muito os mais velhos, que se relaciona muito bem com o restante dos jogadores, muito bom de grupo. Ele é um cara muito querido pela direção do Internacional, pelo grupo de jogadores. Eu pude perceber isso quando ele foi visitar o CT de Alvorada, que foi reinaugurado agora há pouco tempo, e ele pediu para o presidente Alessandro Barcelos para ir lá visitar. Foram ele, o Heitor e também o Tyson. E ele é um cara muito querido, muito descontraído, conversou com os jogadores da base, e ele falou também sobre essa visita que fez ao CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Ele disse da importância para os jovens jogadores que às vezes não têm esse contato direto com os jogadores do grupo principal, dele ir lá conversar, trocar experiência, fazer um carinho, dar uma motivada nessa galera. Então esse nível de ambientação, de envolvimento do Bruno Mendes com o Internacional é muito interessante. E claro que ele foi abordado e foi questionado sobre a permanência dele no Internacional. Ele tem contrato até julho do ano que vem, o passe dele fixado junto ao Corinthians é caro, entre 4 e 6 milhões de dólares. O Internacional tem interesse em manter o jogador aqui, mas diz que tem tempo ainda para fazer essa negociação junto ao Corinthians. E o Bruno Mendes falou sobre isso, disse que tem muito tempo, que quer focar no trabalho dele, mas
que ele tá pensando em ficar, que ele tá gostando muito de Porto Alegre. Com certeza ele está sendo mais feliz em Porto Alegre do que estava sendo feliz em São Paulo. Então por isso a ideia dele é permanecer aqui no Beira-Rio. Vamos ver como é que o Inter vai conseguir desdobrar essa questão ao longo dos próximos meses, do próximo ano, né? O Inter tem aí até julho do ano que vem para definir essa questão envolvendo o Bruno Mendes. Eu tenho uma boa notícia para o torcedor colorado. No diário de ontem eu falei que o Inter estava indignado pelo prejuízo incalculável do não adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque o Edenilson não vai jogar, melhor jogador do Inter nesse Campeonato Brasileiro, mas também porque o Guerreiro não vai jogar e o Inter teria um risco ali de ausências de centroavantes, já que o Vinícius Melo tá com uma fratura no pé, não joga no resto da temporada. O Matheus Cadorini estava com Covid-19, mas hoje veio a notícia de que o Matheus Cadorini já testou negativo para Covid-19. Então, a partir de amanhã, ele já deve estar nos treinamentos do técnico Diego Aguirre, podendo inclusive ser relacionado, e aí o Guerreiro vai ir para a seleção peruana e o Matheus Cadorini vai poder ser o reserva imediato pro Yuri Alberto nas partidas do Campeonato Brasileiro. Matheus Cadorini, um dos destaques das categorias de base do Internacional, e em 18 jogos ele tem 13 gols no time sub-20 do Inter, 1,91 m, goleador. Olho no Matheus Cadorini, que agora vai ter mais oportunidades no time de cima. Para fechar, vamos falar de KTO. Liga Europa não deu pai. Hoje apostei no gol do Payet contra o Olympique de Marseille, no jogo do Olympique de Marselha contra o Galatasaray. 0-0 o jogo, não deu pai. Fim de semana, o Inter pega o Galo Mineiro e a odd do Inter vai estar alta. Eu vou esperar mais perto do jogo para que essa odd aumente. E aí eu vou jogar no Inter. Eu vou casar na vitória do Inter, não tem jeito. Vai dar Inter. Vou neles. E aí vem comigo, te cadastra na KTO, usa o cupom ADUPLA e no teu primeiro depósito tu ganha 20% de bonificação. Combinado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do Adupla. Beijo!